E vamos lá. Vou convidá-la agora, tá bom, pessoal? Aquela educação de sempre, hein? Quando ela entrar, eu vou pedir para vocês confirmarem aí no chat se vocês estão conseguindo ouvi-la e vê-la, tá bom? Peraí, ela não atendeu. Vamos tentar aqui de novo. Eu já falei com ela, estava tudo combinado. Testamos ontem. Uai, gente. Vocês estão ouvindo chamar? Ei, Laura. Ei, querido. Tudo bom? Bom Tudo dia. bem, e você? Bom dia. Olha, vou compartilhar aqui a tela com a galera. Beleza. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvi-la e vê-la? Olá, bom dia. Estão conseguindo vê-la? Ouvir? Sim. Ah, que bom dia. Tá todo mundo te dando bom dia aqui, Laura. Obrigada. Você já me apresentou, Vitor? Falei um pouquinho, né, sobre a sua vinda aqui hoje, mas deixei para você mesmo se apresentar. Tá ótimo. Qualquer coisa você pode ficar à vontade para ir me parando, tá? Beleza. Se tiver dúvidas, comentários. Bom? Ok. Pessoal, bom dia. Meu nome é Laura. Eu sou psicóloga, já formada aí há mais de 10 anos, para a gente não entrar em detalhes. Na plena segunda-feira, tem que ficar falando, né, de velhice. E o Vitor me chamou para conversar com vocês sobre a importância da gente lutar e pensar o sistema único de saúde, né, o sistema público de saúde no nosso país. Fiquei muito feliz com o convite, inclusive uma das coisas que a gente vai discutir mais para frente, que eu acho que é fundamental, é que a gente se interesse por esse assunto desde logo, o quanto antes, né? A gente se interesse por assuntos que eventualmente a gente tenta escapar, tenta fugir, né? A gente escuta muitas vezes assim, política é coisa que não se discute, política é igual religião, coisa do tipo que a gente não deve falar, mas a gente deve falar. Aliás, política diz respeito justamente a disso, né? Diz respeito ao compartilhamento na polis, né? Na cidade, e enfim. Eu tenho algumas experiências para compartilhar com vocês. Acho que, se vier o caso, a gente fala um pouquinho mais disso, como profissional da saúde, né? Porque psicologia é uma profissão que a gente compreende como uma profissão que tem o interesse de cuidar da saúde, tem o interesse de preservar a saúde mental, de cuidar, prevenir e tratar questões referentes à saúde. Mas, a princípio, eu acho que valeria a pena, o Vitor até me dá essa pista, assim,
da gente falar um pouquinho sobre o SUS, né? Eu tive acesso ao material que o professor Vitor compartilhou com vocês, a chamada, né, da redação que vocês vão se dedicar a escrever, e achei excelente. Eu acho que ali tem um material muito resumido, mas com as informações que eu diria que são as fundamentais para disparar alguma reflexão sobre o que se trata o SUS no país. E, assim, o que me parece que é fundamental que a gente parta é da ideia de que o Sistema Único de Saúde, ele não esteve aí desde sempre. Porque, às vezes, a gente tem esse costume, né, de naturalizar as coisas e achar que sempre esteve aí e que, enfim, sempre foi um direito ou qualquer coisa do tipo. Então, a primeira coisa que me parece legal a gente discutir, e vocês também pensarem sobre isso, é como o SUS é um sistema que se constitui e é colocado para funcionar e é construído a partir de muita movimentação, de muita organização civil, né, de muitos que a gente chama de movimentos sociais. Então, são os profissionais de saúde, são pessoas que entendem a necessidade de, num país como o nosso, a gente entender a saúde como um dever do Estado e um direito de todo cidadão brasileiro, né? Então, o SUS não esteve sempre aí. Ele foi construído, ele parte da ideia de que, é isso que eu disse há pouco, né? A saúde é um dever do Estado, é um direito de todo cidadão, e aí, pausa fundamental para a gente refletir o que significa todo cidadão, né? Escutamos muito por aí que SUS é para pobre, que SUS é para população periférica, que SUS, enfim. Mas se você já tomou alguma vacina na sua vida, você é um usuário do SUS, né? Muito possível, aliás, muito provável que você tenha sido um usuário do Sistema Único de Saúde. Se você precisou, em algum momento, acionar o SAMU, que você quebrou o pé no meio da balada, vamos dizer que possivelmente você também foi usuário do SUS. Então, é dever do Estado, direito, sim, de todo cidadão, independente de classe social. Agora, vejam, né? A gente não pode também cair na armadilha hipócrita de achar que, então, todo mundo deve usar esse serviço de qualquer jeito. Não, porque um dos princípios que eu vi também que o Vitor compartilha com vocês é a ideia de equidade, né? O que é a ideia de equidade? Muito simples, assim. A gente precisa atender a todos, entendendo a desigualdades sociais no país, né? Atenção, especialmente para diminuir a desigualdade. Dessa forma, é óbvio que a população vulnerável possivelmente demanda mais os serviços públicos de saúde. Mas, outro recorte disso, então acho que isso fica bacana, é bom da gente pensar, que é para todos. Então, assim, é para mim também, né? Você é de classe média, estuda na escola particular, eu posso acessar o SUS? Deve. Pode e deve, é um direito seu, né? A outra coisa também desse recorte de todos, que me parece que também é fundamental que a gente se lembre, junto de uma Constituição que também, que inclusive que dá sustentação para o SUS, né? Dá condições do SUS existir, porque lá na Constituição de 88, Constituição Cidadã, que a gente vai entender que saúde é um direito de todo mundo, esse todos a gente deve entender, então, que é todos, independente de raça, independente de crença religiosa, independente de gênero, independente de orientação sexual, identidade de gênero, né? Todo e qualquer cidadão, todo e qualquer cidadã, todo e qualquer cidadã e todo e qualquer cidadão brasileiro pode acessar e tem esse direito de acessar os serviços do SUS. Posto isso, acho que a gente já tem alguns elementos muito importantes para entender o porquê, né, que é a questão problema que o professor Vitor sugere para você, por que a gente deve lutar para ter um serviço de qualidade público. Laura, né? Oi. Só duas intervenções. Claro, por favor. A Laisa e a Duda estão perguntando se você poderia dizer quando que foi formado o SUS, né? Uhum. E elas também estão perguntando se houve um idealizador do SUS, né? Uhum.
Ótimo. Então, o SUS ele vai ser pensado a partir da Constituição, né? E depois, logo em seguida, nos próximos anos, ele é entendido como... ele é regulamentado e colocado para funcionar, mas a gente vai fazer muito esse marco da Constituição de 88, tá? Esse marco da Constituição de 88 é, para nós, fundamental, para a gente entender por quê que né, a gente entende a Constituição de 88 como um marco fundamental. Justamente por isso que eu disse, né? Lá, em determinado momento da Constituição, a gente vai entender que há uma tríade da Seguridade Social, que a gente vai dizer, né? Que é o fato de que todo cidadão brasileiro deve ter acesso de qualidade a serviços de saúde, de assistência e de previdência. E, dessa forma, a gente vai entender que se é um direito gratuito, né, a acessar, é a Constituição que a gente vai entender que é o principal marco, tá? A outra coisa é se teve um idealizador, né? A gente costuma dizer que essa é uma conquista de movimento social, e como todo movimento social que se preze pensar como movimento social, a gente não vai eleger um protagonista, né? Então, não tem como eu dizer, foi o presidente da época que a gente vai reconhecer como o cara que criou o SUS. Não. Se vocês quiserem abordar isso na redação, acho que vale muito a pena, inclusive, pontuar isso, né? Uma descentralização de figura de liderança, qualquer coisa desse tipo. Se é movimento social, a ideia é que o poder, né, ele é compartilhado minimamente de forma horizontal entre os profissionais de saúde. Então, talvez eu responda mais vocês se eu pensar que os protagonistas desse processo foram os profissionais de saúde, né, lá na década de 80. Legal. Só uma outra intervenção, galera. Então, percebam que a Laura, ela retoma o tempo todo a questão da Constituição. Então, eu já posso dizer aqui logo de cara que tem aquela nossa introdução de Constituição que é muito bacana para o tema, né? Quando a gente fala lá sobre a Constituição de 1988 e ela garante alguns direitos fundamentais, qual é um desses direitos fundamentais? O fato da saúde ser obrigatória, o Estado, então, fornecê-la. Prover. E para todos, né? Isso é uma questão importante. Então, seguindo uma linha argumentativa, né, a gente poderia falar também... Vocês falaram sobre isso, Vitor? Sobre a Constituição? Fala, a gente tem uma introduçãozinha que a gente costuma trabalhar a ideia da Constituição e de alguns direitos fundamentais. Ótimo. Então tá, é nesse rol de conquistas. Porque, rapidamente, um recorte muito rápido, mas então como é que funcionava a saúde antes, né? Antes da Constituição? Assim, a gente entendia que o atendimento de saúde era, nossa senhora, de miliano, parece que é outro, aliás, é outro século, né? Mas parece que é coisa de muito tempo atrás. Tinha o INAMPS, tinha o NPS, que a gente entendia que só profissionais com carteira assinada tinham direito a acessar a saúde como direito, né? Então, assim, era privado a uma parcela específica da população. Trabalhador de carteira assinada tem direito a acessar. Os demais ficam aí meio que, a gente diz, né? Em algumas literaturas usam até a expressão ao Deus dará. Então, assim, a partir dessa experiência, dessa mobilização, e aí é fundamental também, possivelmente vocês discutiram isso com o professor Vitor, a gente lembrar que isso é um processo de redemocratização do país, né? O país está saindo de uma experiência ditatorial, saindo de uma experiência que criou condições, como aponta a história, né, para o surgimento de uma classe muito empobrecida, de populações muito grandes de pobreza, né? E aí, dessa forma, a saúde aparecer como direito, a saúde aparecer como dever do Estado, é uma conquista muito grandioso, né? E isso, acho que eu quero continuar a partir daí, para dizer que esse tema sugerido pelo professor Vitor, então, ele é de extrema urgência e de extrema qualidade. Que bom que vocês estão tendo condições de pensar sobre isso, especialmente por aquilo que eu falei no início, né? A gente tem uma tendência a naturalizar e a gente tem uma outra tendência, no que tange ao nosso país, de menosprezar a nossa experiência ou de achar que somos o cocô do cavalo do bandido, né? Então, assim,
pensar as problemáticas do SUS, pensar o que precisamos avançar é fundamental. Pensar os nossos desafios, né, proposições, que eu entendi que é mais esse o caminho que vocês precisam fazer na redação, é fundamental. Mas antes, quero lembrar o quanto temos e como temos que comemorar. Eu acho que nos últimos tempos, agora em processo de pandemia, nesses níveis mundiais que a gente tem experimentado, a gente tem tido a oportunidade de entrar em contato com outras experiências de cuidado em saúde em outros países, né? Não sei se vocês têm se atentado para isso, se vocês têm visto esse tipo de notícia, enfim. Então, quando a gente se compara com essas outras situações, me parece que a gente já tem algum caminho importante para a gente entender como é fundamental a gente fortalecer aquilo que a gente tem como política pública, né? Então, a gente vê, às vezes, lá a notícia, nos Estados Unidos, a pessoa foi internada com Covid-19 e quando ela sai, ela tem uma conta de, sei lá, 15 milhões de dólares, 150 mil dólares para pagar, né? Então, a gente tem relatos, né, de gente que tem quebrou o pé em algum lugar e não vou procurar assistência porque eu não tenho condições de arcar. Dessa forma, me parece que a gente já tem um motivo muito bom para comemorar o fato de termos um sistema que se preocupa com todos os níveis de complexidade, né, de saúde do cidadão. Isso, inclusive, é uma coisa também que Vitor coloca no texto base, num dos textos base para vocês, né, que eu acho que pode talvez ter alguma questão que a gente pode conversar, que o Sistema Único de Saúde ele vai se preocupar em atender, e isso é inclusive um dos princípios, os cidadãos de forma integral. O que significa dizer que é integral? Todo mundo tem que acessar. Não, isso é universalidade. Agora, integralidade é pessoa. Então, paciente, senhora Laura. Preciso olhar para a senhora Laura em tudo aquilo que ela pode demandar no que tange a saúde. Então, a senhora Laura pode precisar desde uma vacina, desde um curativo, desde uma orientação sobre como amamentar, desde uma orientação sobre como cuidar de uma bronquite, né? Isso ela vai conseguir ter no que a gente vai chamar de nível primário de saúde, né? Ô, Laura, que nível primário? Só uma questão. Eles fizeram em um laboratório uma redação falando sobre os desafios para a inclusão de portadores de transtorno mental no Brasil. Ai, que ótimo! Aí um dos textos falava sobre o conceito de saúde, né? Aí a sua fala, eu acho que ela reforça um pouco, e se você puder até comentar um pouco para a gente, né? Tá ótimo. Como que o SUS, ele também entende saúde não como uma ausência de doença, né? Aí... Eu vou falar disso, mas eu pensei em falar um pouco disso quando a gente for discutir os desafios. Tá, beleza. Tá, mas é uma talvez das pistas mais importantes, vou falar assim. Nesse nível primário de atenção, então a gente vai entender, e pensando isso que Vitor fala, né, um sujeito integral, a gente vai precisar entender, então, aqui, que mesmo que não haja sintoma, eu acho que é disso também um pouco que Vitor fala, né, mesmo que não haja um processo de adoecimento em formato de sintoma, os aspectos de prevenção são fundamentais também para a saúde de um país caminhar. Então, esse nível primário, a gente vai pensar especialmente a prevenção, né? Prevenção de todo tipo de adoecimento, prevenção de desvinculação comunitário. Então, a gente vai ter atendimentos em grupo, a gente vai pensar como fortalecer aquela comunidade para ela lidar com as próprias questões. E isso também é uma outra coisa que o SUS propõe, né? Que é uma ideia de regionalização. Então, eu preciso atender as demandas daquele lugar em específico. Então, eu tenho políticas macro, mas eu também tenho políticas micro, que vão olhar especificamente para aquela comunidade, né? Então, e aí, se vocês me perguntam, mas o que é? Que serviço é esse, né? Serviço de atenção primária, como que é o acesso? Que serviço é esse? São as unidades básicas de saúde, em sua maioria, então, que a gente chama de posto de saúde até hoje, né?
todos os bairros têm uma unidade de referência, né? Então, assim, eu moro em Jardim Camburi. Uhum. Como é que eu faço? Você vai procurar saber qual unidade de saúde atende a região que você mora. Jardim Camburi, em específico, tem a unidade do próprio bairro, né? Vocês estão na Serra, né? Isso, Serra. Serra idem, tá, gente? Todo bairro, não existe a possibilidade de um bairro não ter a atenção de uma unidade de saúde. Mas no meu bairro não tem unidade de saúde. Você tá ficando doida. Não tem, talvez no bairro em que você more, mas tem alguma unidade na cidade que vai atender as famílias que moram nesse lugar. É o que a gente tem a ideia de território para saúde, tá? Então, cada unidade de saúde vai atender, sei lá, quantos bairros, depende da cidade. Tá? No município de Vitória, são 4 a 8 bairros, em média. Então, a gente vai entender que nesse lugar é o lugar onde a gente vai trabalhar a prevenção. O nível secundário, a gente vai entender que é assim, prevenimos, cuidamos de forma pontual, curativo, vacina, não deu. A gente vai para o nível secundário de saúde, que é onde vai pensar o que a gente chama de tratamento especializado, né? Então, que são algumas clínicas que têm um atendimento com especialidades. Então, preciso do atendimento de uma ortopedia. Na unidade de saúde, eu não consigo esse atendimento. Então, você vai ser encaminhado para PA, por exemplo, ou para algum serviço que tenha essa especialidade. Ô, Laura. Oi. Geralmente, no setor primário, numa UBS, na unidade básica de saúde, quais são os profissionais que atuam nela? Ótimo, Vitor, ótimo. Nas unidades de saúde, a gente tem o que a gente chama de equipe mínima, ou equipe básica de saúde, né? E aí, gente, tem médico, né? Médicas, enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem, profissional de serviço social, né? Um assistente social, e em geral também um profissional de psicologia. E aí, em quantidades que vão variar dependendo da demanda e do tamanho do território, né? Então, a gente vai... E aí, olha que legal, né? Como a gente pensa que, mas tem assistente social na unidade básica de saúde? Claro. A gente pensa em integralidade. A gente entende, por exemplo, que questões de vulnerabilidade social causam questões de saúde, né? Mobilizam, motivam, se correlacionam com problemas de saúde, né? Então, sentir fome produz problemas de saúde, né? Não só anemia, não só qualquer coisa desse tipo, mas o sofrimento de se sentir à margem da sociedade e tantas outras coisas que acho que a gente pode combinar uma outra roda para falar disso, né? Um outro momento. Mas, então, essa pergunta é ótima, que é, inclusive, para deixar claro quanto que a saúde é pensada pelo SUS de forma ampliada, né? Se não fosse, vocês concordam que a gente teria só médico e enfermeiro, né? Que dariam conta do sintoma, apagariam o sintoma, ou tentariam, né, minimamente. Mas se a gente entende que a saúde é para além disso, a gente precisa de um assistente social, a gente precisa de um profissional de psicologia, porque a gente também vai inserir a noção de saúde mental, né, nessa demanda. E aí, em continuidade, vocês conversaram sobre a questão da saúde mental. Os CAPs, por exemplo, que vocês devem ter conhecido, são serviços do nível secundário de saúde, né? Porque tem aí alguma especificidade ao atendimento dos portadores de transtorno mental. Ainda não deu. O negócio está feio, precisa de como diz, procedimentos mais invasivos, preciso de internação, preciso de cirurgia, né? Que são as coisas mais invasivas. A gente vai, então, para o nível terciário de atenção à saúde, que são, em geral, os hospitais, né, de grande porte que a gente vê por aí. Então, essa organização vai funcionar para a gente poder ter uma qualidade de atendimento e entender qual é a demanda daquele paciente, daquele cidadão, né? Tem alguma questão sobre isso? Não, até agora ninguém colocou nada. Gente, ótimo. Só para vocês visualizarem o que a Laura está dizendo, pensem numa unidade básica de saúde como sendo setor primário. Isso. O setor secundário seria, por exemplo, ali ao lado do terminal ferroviário, em Cariacica. Nós temos o CRE, né? Isso, que é o Centro de Especialidades Médicas, né? Isso. E um terciário seria o Hospital São Lucas, por exemplo. Né? Isso. Seria um lugar... Ou PA,
né? PA, pronto atendimento é Isso. secundário também, gente, né? O pronto atendimento tem como que é o nome, gente? É PA e tem um outro nome. UBE, não, UPA. UPA, isso aí. Ali em Serra UPA. tem O BS é primeiro e UPA é secundário, isso mesmo. Isso, agora em Serra, inclusive, foi lançada uma que está sendo até referência para o coronavírus, né? Tem ao lado do terminal de Carapina também tem uma UPA, uma enfim. UPA, ótimo. E hospital, né? O Jaime, por exemplo. Ótimo. Eu acho que a gente vai criando condições para a gente pensar, então, quais são os desafios, que me parece que é o grande ponto, né, Vitor, que você pensa para eles trabalharem na redação. São vários, mas eu diria, novamente, acho que vocês já perceberam, né, que tem aí até uma militância na minha fala, porque é isso, né, é importante que a gente ia entendendo por militância uma defesa dos direitos, né, dos direitos humanos. Então, assim, sou uma defensora do SUS e acredito que é importante a gente defender esse sistema para que ele não sucumba, né, porque aí, eu vou já começar, então, talvez por esse primeiro desafio, né, a gente tem entendido que nos últimos tempos, assim como várias outras coisas, a saúde também tem se tornado uma mercadoria, né? E, inclusive, muito das caras, né? Muito das valiosas para o mercado. Então, a gente vê planos de saúde tomando conta de muitos processos, né? E, enfim, vou falar pela via da mercantilização da saúde, a saúde virando uma mercadoria. Como que a gente lida com isso ao mesmo tempo em que a gente fortalece a saúde como direito? E aí é fundamental que a gente entenda que se a saúde é um direito de todo mundo, e se essa saúde como direito de todo mundo é prestada com qualidade, como é que vai sobrar dinheiro para o plano de saúde funcionar? Então, acho que a gente já tem uma pista aí. Fortalecer significaria ir de algum modo, na contramaré do que a gente tem visto por aí de mercantilização da vida. Dessa forma, isso se apresenta para a gente como desafio, porque a gente precisa compreender e lutar e fortalecer a ideia de que a saúde como um direito precisa ser oferecida com muita qualidade, ofertada e oferecida. E aí, qualidade, quando eu falo, gente, não é qualidade só de atendimento, né? Porque às vezes a gente acha que qualidade é assim, é chegar lá, o médico ser carinhoso, ser, né? E não é disso que eu tô falando. Até porque, daqui a pouco eu vou dizer que não se trata de carinho, né? Qualidade que eu digo é ter material, tá? Eu acho que uma outra coisa que a gente tem visto por aí é remédio faltando. Esses dias eu vi um relato, não sei se vocês acompanharam, né? O relato de uma médica meio conhecida, assim, na internet, uma médica de Belo Horizonte, que ela diz que ótimo, a gente fica falando de entubar paciente de Covid, mas eu não tenho medicação para sedar o paciente, né? Como é que eu vou entubar um paciente sem sedá-lo, né? E aí a gente corre o risco, gente, acho que é isso também o cuidado que o Vitor fala, para a gente pensar como que a gente pensa, como que a gente propõe esses desafios a partir do olhar dos direitos humanos, porque senão a gente fala assim, vai sem sedação mesmo, é pobre, sabe? Tá aí, tô fazendo um favor, entuba aí de qualquer jeito que der, não tem remédio. E assim, não achem que a gente não escuta isso, não achem. Eu espero que vocês não pensem assim, mas a gente escuta isso pra caramba, né? Ah, não, tá aqui, oh meu Deus, adolescente grávida. Quantas vezes eu já recebi em consultório, já atendi pacientes relatando isso. O sofrimento que é chegar no serviço público de saúde, gestante, 17 anos, da idade de vocês, 16 anos, e ouvir do médico, ouvir do profissional de enfermagem, quando não do profissional de psicologia, né? Tá sentindo dor agora, mas na hora lá de transar, tava virando os olhinhos, né? Então, assim, os desafios são inúmeros. Eu diria que um deles é esse que eu falo com vocês, o quanto é importante que a gente se lembre do que se trata uma política de direito e do que se trata da qualidade de uma política de direito. O que faz, então, Laura, para que... Oi.
A Laísa perguntou se as empresas de planos privados, por exemplo, se elas possuem muita influência e se elas dificultam a melhoria do SUS. Sim, Laísa, muito. Inclusive, a gente vai pensar que vários desses planos são comandados por pessoas que são bastante influentes junto aos governos dos mais variados. Você tem toda a razão, a sua pergunta é ótima. Tem muita influência. E uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que é bom que fique claro, o financiamento do Sistema Único de Saúde, ao contrário do que muita gente pensa, não advém só do governo federal, né? Em geral, o que a gente vê em geral é um financiamento 50-50. O que é isso? 50% do governo federal, 50% compartilhado entre Estado e município, né? E aí, dessa forma, se a gente entende que esses planos de saúde, via de regra, são gerenciados e pensados por pessoas influentes em relação a esses governos, a gente pode já começar a dimensionar o quanto que talvez esses financiamentos estão capengas, né? Então, você tem toda a razão, sua pista é ótima. A Laís é muito atenta. Gostei da segunda participação dela já, né? Isso. Legal. Então, assim, sim, é uma ótima aposta, é uma ótima pista que você levanta. Então, como que a gente consegue pensar, e aí me parece que temos já também algum caminho possível, que é aprender a votar. Aprender a eleger quem talvez, de fato, nos represente, né? Quem, de fato, tem um projeto. E eu não estou falando de pessoalidade, não, viu, gente? Estou falando, né? Estou falando de figura tal que é linda, figura tal que fala bem. Não, estou falando de projeto, né? Projeto político, né? Então, vocês possivelmente já votam a partir ou já nessa eleição de agora ou daqui 2 anos, certamente, né? Então, a gente já começar a pensar como que a gente aprende a votar, o que a gente deve procurar e se atentar num projeto político. Me parece que uma das coisas que a gente já percebe é com qual seriedade se pensa um projeto de políticos de direito, né? De política de direito à saúde, por exemplo. Né? Ainda no que tange aos desafios, também talvez na trilha da mercantilização da vida, tem uma grande questão, uma questão que eu vi muito no meu cotidiano de trabalhadora da saúde, que é a questão da formação dos profissionais, né? Então, a gente vê, não vou nem falar de outra área, eu vou falar da minha, porque me parece que aí eu consigo falar sem meia culpa nenhuma. A gente não sai preparado da universidade para trabalhar no sistema público de saúde. A maior parte das nossas formações, e de outras profissões também, porque eu fui professora do curso de medicina, eu fui professora do curso de enfermagem, e também posso atestar nesse sentido, que a maior parte da formação ela é pensada no atendimento privado, né? Para atender a demanda de uma população em específico que, via de regra, é a população classe média. Então, assim, um desafio que acho que vale muito a pena vocês apostarem na redação de vocês é o desafio da formação profissional. De que forma o ensino superior precisa se atentar para essa possibilidade de inserção no mercado, né? Porque isso também é mercado. Isso também é trabalho, né? O trabalhador público, da política pública, é um trabalho, inclusive, muito, muito, muito digno, né? E que recebe e que se paga muito mal. Mas também está tudo lá naquela mesma esteira que a gente falava agora há pouco. Se a gente entende de um projeto político que valoriza esse profissional, possivelmente uma universidade começa também a se atentar para essa possibilidade de trabalho, né? Então, a formação profissional me parece ser talvez um dos maiores desafios hoje nossos. Do que eu estou falando? Né? Eu estou falando não só da gente saber como trabalhar especificamente no sistema público, quais são as demandas que aparecem, mas mais do que isso, é atiçar também nos futuros profissionais o gosto
pelo direito, né? O gosto pelo trabalho da coletividade. Não é, e aí eu entro naquilo que eu falava agora há pouco, não é assim, porque alguns têm um dom e outros não têm, né? Alguns gostam de cuidar do mais pobre, alguns gostam, e não se trata disso. O que a gente vê no cotidiano do serviço público de saúde? O que a gente vê é um trabalho, muitas das vezes, do próprio cidadão agradecendo o trabalhador como se estivesse fazendo um baita de um favor para ele, né? E aí chega no outro dia, não tem dinheiro para comprar comida, mas chega no outro dia com um presente, chega no outro dia com, sei lá, das mais diversas formas de demonstrar gratidão, como se aquilo fosse, assim, da coisa mais grandiosa. E é apenas, único, exclusivamente um direito. Eu não estou dizendo que a gente não precisa ser grato. É claro que gratidão, inclusive, talvez seja um dos valores mais nobres, né? De nós humanos. E não é disso que se trata. Gratidão a gente precisa ter com quem a gente cruza na rua e dá um sorriso. Mas agora, quando eu presto um serviço que é um direito, é fundamental que a gente diga e a gente conte isso para o usuário do serviço, né? Para o meu paciente, para o meu cliente, sei lá, como vocês quiserem dizer, né? Para o usuário do serviço. É fundamental que a gente alimente nele a ideia de que aquilo que eu estou fazendo não é nada além do que ele tem por direito. Porque ele é um cidadão que paga imposto, é um cidadão que cumpre com suas obrigações de cidadão, enfim, né? Então, a gente entender, a formação é também para isso que eu digo, né? Para a gente não sair da universidade também gostando de achar que a gente é demais, que eu saio da minha casa num bairro nobre, vou para a periferia trabalhar e eu sou muito especial por isso. Não, eu sou um trabalhador de saúde pública porque eu acredito nisso. Então, acho que passa um pouco também por aí, sabe? De que forma, qual a ideologia a gente está vendendo, né? Quando a gente trabalha com a política pública, né? O que a gente quer reforçar em nós quando a gente adora ficar nesse lugar de benfeitor, né? Laura. Quando a gente é simplesmente só alguém que acredita na política e quer vê-la funcionando. Então, isso me parece que é um grande desafio. Eu acho que eu já falei das condições precárias de trabalho, então, eu diria que o primeiro, sei lá, se eu fosse fazer essa redação, eu acho que o primeiro desafio que eu colocaria é o de financiamento mesmo, né? Que e de muitas mesmo passos para trás que estamos tendo nos últimos anos, né? Os últimos anos a gente tem... O que eu estou chamando de passo para trás, gente? Portarias revogadas, serviços sendo colocados à prova, do tipo, acho que esse serviço não precisa mais funcionar, né? A gente não precisa, talvez, dessa atenção aqui tão específica, qualquer coisa desse tipo. Então, isso me parece ser grave. Me parece não, é grave, é gravíssimo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo disso que vocês falavam sobre transtorno mental, né? Uma das coisas que a gente tem visto nos últimos tempos, nos últimos anos, é essa possibilidade de talvez a gente voltar a remontar internações de longa duração. Os manicômios. Os leitos manicomiais. Eles viram um trecho do Holocausto Brasileiro. Ai, que demais! Que professor, hein, gente? Laura, eu acho que, inclusive, uma vez eu ouvi de uma pessoa, cujo nome eu não lembro, uma história de uma pessoa que descobriu o gosto da Coca-Cola. Sabe, Laura? Sei. Se você puder compartilhar com eles, eu acho que eles vão entender um pouco como que vai na contramão de uma hiperespecialização, né? Assim, de tratar só a doença, né? Sim, vou compartilhar essa história. Essa história que o Vitor está dizendo é uma história que eu vivi sendo profissional de psicologia de um serviço na época. Quando eu disse que eu era um pouquinho velha, por isso, porque na época esse serviço era o Hospital Adalto Botelho, né? Na época eu era estagiária do que a gente chamava de semilar do hospital, que era o quê? Pessoas que estavam internadas no hospital há 40 anos, pessoas que estavam no Adalto Botelho há
30 anos, gente que chegou lá com 5 anos de idade, estava lá até hoje com 35 anos, enfim. Eram pessoas que não tinham mais vínculo familiar, né? Não tinham mais vínculo comunitário, e, portanto, com o fechamento do manicômio, que inclusive vocês sabem, né, que foi uma super luta também, elas precisavam de alguma assistência para poder ir para a cidade, né? Então, o que a gente começou a fazer? A pré-lar. A gente começou a fazer o seguinte, como estagiários de psicologia, junto do pessoal do serviço social, tal, a gente começou a montar estratégias junto desses pacientes para pensar como que a gente poderia circular pela cidade. Como a gente ia... Gente, fazê-los retomar a noção do que é andar por aí, o que é sentir o cheiro da cidade, da rua, de uma comida diferente, enfim. Só um parênteses aqui, né? Isso que a gente está vivendo, de estar em casa, imagina o que é isso por 40 anos. É isso. Imagina que isso por 40 anos, mas todo tipo de abuso, né? Físico, psicológico, todo tipo de tortura mesmo, vou usar essa expressão, todo tipo de tortura, todo tipo de cerceamento de liberdade intelectual, todo tipo de cerceamento de desejo. Então, assim, a gente está preso em casa, mas se eu estou com vontade de comer um acarajé, eu acho no iFood. Uhum. Coisa louca, coisa maluca, né? Se eu estou com vontade de ver um filme, se eu estou com vontade de ouvir uma música, qualquer coisa, né, eu tenho essa possibilidade. Agora, fora isso, não, né? Mas, enfim. E aí, voltando a essa história desses pacientes, esses pacientes, então, eles... Nossa, tá acabando o nosso tempo, né? Sim, a gente tem mais 5 minutinhos. Só rapidinho. Aí, enfim, essas pessoas... uma das estratégias que a gente montou foi levá-los para andar pela cidade. Não é levá-los, acompanhá-los no redescobrimento ou descobrimento da cidade. E um desses episódios foi o episódio que a gente foi para a praia da Curva da Jurema, né? Aqui em Vitória, lá em Vitória, aliás, em Vila Velha. E uma dessas cenas é essa cena, né? De um paciente que ele vê as pessoas tomando uma lata de Coca-Cola, as pessoas que estavam na praia, ele fica muito admirado do que é aquilo, né? Vermelho, chama atenção, brilha no sol, né? E aí a gente compra Coca-Cola para ele ter essa experiência. E aí a cena é muito bonita, porque a cena, eu conto isso, né? Que eu vi essa cena em câmera lenta, porque ele tomava a Coca-Cola num ritmo muito diverso, muito diferente do que a gente toma. Então ele abriu, colocou na boca, assim, e uma lentidão, né? Com a experimentação daquela novidade. E eu me lembro, né, da Coca-Cola caindo, porque ele fica lá 10 minutos com aquela Coca-Cola na boca e a lágrima desceu do olho, né, assim, descobrindo um mundo novo. Então, falo disso, penso nisso, para a gente, então, e a gente já ir fechando, entender da complexidade que se trata cuidar da saúde, né, da complexidade que se trata acolher, tratar, prevenir, né? E é disso que nesse caminho do que Vitor diz, né? É justamente por a gente acreditar nessa cena, por exemplo, que eu acabei de compartilhar, é que a gente entende que saúde não é só ausência de sintoma, né? Saúde é muito mais do que isso. É a gente abrir brechas, né, na vida para lidar com aquilo que é trágico, para lidar com o insuportável, para lidar com aquilo que nos machuca, né? Então ter espaços para isso ser acolhido, para isso ser escutado, do que se trata a saúde pública no país, né? E, por fim, a gente pensar que, então, essa aposta é uma aposta para tentar diminuir a desigualdade social do país, gente. Isso também é fundamental que a gente não perca de vista. A ideia é que a saúde é direito de todo mundo, para que a gente não tenha que dizer quem vive e quem morre, né? Porque se a gente tiver que dizer isso, a gente sabe quem morre nesse país. Tem um recorte de idade, tem um recorte de raça, tem um recorte de gênero, tem um recorte de classe social, a gente sabe disso. Claro. Se esse direito ele é suspenso, né, não há direito à vida. Então é mais isso do que qualquer outra coisa.
Acho que é isso, Vitor. Olha, Laura, assim, quero te agradecer muitíssimo pela disposição, Que isso, a disponibilidade. O coordenador da unidade de Serra, ele também está aqui frequentando, né? Ele está perguntando aqui da Nise, da Silveira. Que lindo! Infelizmente não dá tempo, né, para a gente discutir mais, porque os meninos têm uma próxima aula, né? E eu também preciso dar uma aula agora. Mas eles estão adorando, a Duda está aqui falando que, gente, amei ela, né? Ai, que fofa! Obrigada! E então, assim, muito obrigado mesmo. Ouvi-la é sempre um alento para o coração e para a alma. Querido, obrigada. Mas eu que agradeço o convite e eu estou à disposição, tá? Eu fui aluna do Darwin, então eu tenho também muito carinho pela instituição. Tô aqui, e por você nem me fale, né? Tenho muito carinho por você também. Vocês estão muito bem assessorados pelo professor Vitor, professor de extrema qualidade. Obrigado pela sua atenção, tá bom? Que isso, um beijo grande, bons estudos para vocês, tá? Espero ter colaborado. Tá todo mundo aqui agradecendo, Laura. Obrigada, gente. Um beijo grande. Boa segunda e boa semana. Boa aula. Tchau, Laura. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Então, pessoal, foi isso, né? Essa surpresa aí que eu queria trabalhar com vocês. Espero que tenha auxiliado, né, para que vocês pensem a redação de vocês. E agora vamos praticar, né? Leiam os textos, são 4 textos motivadores, né? Procurem informações e acho que vai dar para a gente produzir algo bem bacana, tá bom? Qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem contar comigo, me mandam uma mensagem no WhatsApp, estou com dúvida, não sei como desenvolver esse argumento, só falar, tá bom, galerinha? Vou encerrar a nossa aula e a gente se encontra na próxima agora, né, às 11 horas, aula de literatura. Beleza? Valeu, meu povo. Um abraço. Tchau, tchau.